Glória a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Contudo, nada aproveitava, antes ela ia de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizem: quem me tocou? Ele, porém, Jesus, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Até aqui. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, de poder, Senhor, ouvir a Tua palavra. Pai, é um privilégio, Senhor, ouvir a Tua voz, falar conosco no íntimo do nosso coração. E nessa noite, Senhor, não será diferente. A Tua igreja, Senhor, espera ouvir algo do Senhor. E a Tua palavra, Senhor, foi lida inicialmente e também foi lida agora, Senhor, neste momento de ministração, de mensagem. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Que o Senhor, Pai, venha retirar, Senhor, toda a distração. E que a gente venha se atentar à Tua palavra. Usa-me como um canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Posso sentar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenho poucos minutos. Porque daqui a pouco a gente vai ministrar a ceia, ceia do Senhor. Queria compartilhar uma mensagem com a igreja nessa noite, que é subordinada ao tema: a fé que se move até Jesus. Frise bem esse tema na sua mente: a fé que se move até Jesus. Eu acabei de ler, irmãos, a história de uma mulher. A história de uma mulher que ela, por sua vez, estava passando por um momento difícil em sua vida. A história dessa mulher, ela é relatada nos 3 evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que narram a história de Jesus numa mesma linha de raciocínio, numa mesma perspectiva, repetindo a história de cada um. Como assim, irmão Val? O que acontece no evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos registra e também o evangelho de Lucas registra da mesma maneira. Então o evangelho, ele se torna um semelhante. Há uma simetria entre esses evangelistas. Há uma sincronização.
né, entre esses três homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a história de Jesus. Apesar de Lucas ser o único gentil dos discípulos e contemporâneo dos discípulos de Jesus, é fascinante, irmãos, compreender isso e como ele registra da mesma maneira que os outros que viveram, que andaram com Jesus, também registrou essas histórias. Então, essa história aqui lida, né, é uma história de sofrimento, é uma história de dor, é uma história de contínuo sofrimento passada por uma mulher. Uma mulher que a Bíblia não relata o nome, ela é uma mulher anônima. A Bíblia não menciona sequer o nome dessa mulher. Mas o que a Bíblia fala é o suficiente, irmãos, para eu e você nessa noite ser gerado uma fé no coração. Porque a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro que, ao ouvirmos a sua mensagem, aquilo que nela está escrito, ela gera fé em nosso coração. A Bíblia pode não mencionar o nome dessa mulher, mas menciona a fé dela. E isso é importante. Isso é essencial para a minha e para a sua vida. Quando a Bíblia exala do seu conteúdo uma fé que é capaz de impactar a minha e a sua vida. Então a Bíblia, ela é um livro de fé e essa fé é relatada nesse trecho, nesse registro do evangelista Marcos. O interessante, irmãos, que apesar da história dessa mulher ser uma história de sofrimento, ser uma história de dor, a Bíblia diz que a circunstância que essa mulher vivia, por causa da sua fé, ela obteve a cura do seu flagelo. O interessante nessa história é que a Bíblia, ela nos mostra histórias assim semelhantes. História que nós, muitas das vezes, vivenciamos no nosso dia a dia. Quem aqui nunca sofreu? E aqui eu não estou querendo ser masoquista. Não estou querendo imputar sofrimento ou me animar com sofrimento alheio. Não, todos nós, em um determinado momento da nossa vida, experimentamos algum tipo de sofrimento. E essa mulher estava experimentando isso. Essa mulher, ela estava experimentando não um sofrimento curto, mas longos 12 anos de sofrimento. Não era 12 dias, não era 12 meses, eram 12 prolongados anos de sofrimento. Eram 12 prolongados anos de aflição, de dor, de padecimento, de angústia. Eram 12 anos de incerteza. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar na fama de Jesus, naquilo que Jesus estava fazendo, a sua incerteza se transformou em esperança. Porque é assim que acontece, irmãos, na minha e na sua vida, quando nós passamos por um período de sofrimento, e a gente muitas das vezes imputa isso a Deus, dizendo que Deus não está comigo. Essa mulher foi diferente, ela ouviu falar de Jesus e aquilo que era incerteza para ela foi transformado em esperança. Agora ela tinha alguém que poderia solucionar o seu problema. Porque ela tinha vendido tudo. Ela tinha vendido tudo quanto ela possuía, diz o texto bíblico. Ou seja, quando para mim, quando para aqueles recursos que a gente tem, quando para aqueles recursos que a gente entrega na mão dos homens é insuficiente, para Deus não. Quando os recursos humanos são finitos, Deus continua sendo um Deus que o seu poder é infinito, porque Ele é um Deus onipotente. O Deus que eu e você servimos, não há limitação para Ele. Não há problema maior que Deus não possa solucionar. E essa mulher estava vivenciando esse momento. Quantos momentos na nossa vida a gente também não vivencia e não é interessante isso? Porque a Bíblia, ela apesar de relatar, de registrar esse momento de sofrimento na vida dessa mulher, mas também a Bíblia relata algo interessante que é a fé. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que a fé, ela nasce em meio ao sofrimento.
A fé, ela nasce em meio ao sofrimento, irmãos. As pessoas têm um ditado popular que elas dizem muito. Olha, aquele que não vem pela dor, aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Mas isso não é bíblico. Isso não é uma regra. Você sabia que tem gente que sofre e morre no sofrimento, sem sequer dar um passo para Jesus? Com o coração endurecido, feito de pedra. Eles não querem saber de Jesus. Então esse ditado é um ditado, isso não é da Bíblia. Isso é o que muitos pregadores dizem erroneamente. Isso não é correto dizer. E a pessoa morre na incredulidade. Mas só que nessa mulher foi diferente. Ela passou por um período de sofrimento, mas a fé, ela nasceu no coração dela. Sabe por quê que a fé nasce no nosso coração? Porque quando a gente ouve falar de Jesus, a fé é gerada. Quando a gente ouve falar de Jesus, irmãos, o nosso coração encontra consolo. Quando a gente ouve falar de Jesus, a fé é fortalecida. Há uma transformação interior. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é: não desista. Se você está vivenciando um período de sofrimento na sua vida, não desista. Não desista de lutar. Não desista de Jesus. Não o abandone, porque Ele jamais irá lhe abandonar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo. Foi isso que Davi disse. Davi passando pelo vale. Eita glória. Né? Como diz o Júnior Torvão. O vale, irmãos, pode ser uma tempestade, pode ser um período de dor, de aflição na sua vida. Mas Davi, ele fez diferente. Não, eu não vou. Eu não vou parar de obedecer a palavra de Deus. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de dar um movimento para Jesus. Eu não vou parar de se engajar na sua obra. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar crendo que Ele irá resolver o meu problema. Porque é isso que Jesus, Ele faz, irmãos, na vida daqueles que creem e continuam crendo neles. Então a fé, ela surge em meio ao sofrimento. A fé, ela surge em meio ao sofrimento. Em segundo lugar, e também não menos importante, a fé que se move até Jesus. Esse é o tema. A fé que se move até Jesus. A fé que se move até Jesus, irmão, é uma fé que reconhece que Jesus pode reverter causas impossíveis. A fé que se move até Jesus é uma fé que reconhece que só Jesus pode reverter causas humanamente impossíveis. Há causas, que ocorrem em nossa vida que a gente esgota os nossos recursos. A gente deposita tudo nos médicos, seja ele no âmbito de uma enfermidade, seja ele no âmbito financeiro, talvez até espiritual. Mas só que, quando a causa ela é impossível, para Deus não é. Para Deus não é. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que essa mulher gastou tudo quanto possuía. Ela ficou absolutamente sem nada. Os recursos dela, ela investiu para encontrar a solução para o seu problema. Ou seja, a cura do seu flagelo. Ela investiu nos médicos. E os médicos não conseguiram solucionar o seu problema. Não conseguiram. Talvez essa é a notícia que muitos de nós já recebemos algum dia. Ou talvez iremos receber. De que não tem mais jeito. Sabe quando alguém diz para você, olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas só que quando as pessoas dizem que não tem mais jeito,
Para Deus tem jeito, irmão. Quando nós ouvimos esse tipo de palavras, né? Onde os médicos, muitas das vezes, eles olham para a gente e dizem, olha, a medicina só vai até aqui. A medicina, ela é finita, ela tem um limite. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele sara, ele cura o que ninguém pode sarar e curar. Talvez a sua enfermidade seja uma enfermidade na sua alma. Na sua alma. Você não consegue perdoar o seu irmão. Sabe quem pode sarar essa ferida? Jesus. Jesus pode te reconciliar com seu irmão. E há feridas, irmãos, físicas, como dessa mulher. A hemorragia era uma doença terrível nessa época de Jesus. A mulher, ela é considerada uma mulher impura. Ela não podia nem andar livremente pela sociedade. Essa mulher, ela vivia trancada dentro de casa. Imagine só uma pessoa não ter uma vida social. Não tem uma vida social. Imagine você viver 12 anos da sua vida trancada. Trancada, sem, sabe? Não. E essa mulher, ela experimentou esse tempo na vida dela. Ela experimentou esse tempo na vida dela. Porque o que não podemos fazer, irmãos, Deus, ele misericordiosamente, ele pode fazer. Por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia! Por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, ele pode fazer. Ele pode fazer. Em terceiro lugar, para encerrar, a fé que se move até Jesus é uma fé que vence os obstáculos. A vida dessa mulher, ela não é marcada somente pelo sofrimento, mas ela é marcada também por alguns obstáculos. E o obstáculo aqui, irmãos, relatado no texto, existem alguns obstáculos que eles são externos, e alguns obstáculos que eles são internos. Os obstáculos externos que eu consegui identificar nesses textos são a multidão, as críticas e a rejeição da sua comunidade na época, da população na época. Os obstáculos internos é o medo, o pensamento negativo, dúvidas, vergonha pela sua condição, a condição a que ela se encontrava. A condição em que ela se encontra. Irmãos, não se distraiam. Não se distraiam. Então, os obstáculos, existem dois. Obstáculos externos e obstáculos internos. Essa mulher, ela teve que ultrapassar todos esses obstáculos. Ela teve que vencer todos esses obstáculos. Multidão, críticas, rejeição, interno na sua vida, né? No seu pensamento, no seu íntimo, ela teve que enfrentar a sua dúvida, seus pensamentos sobre a condição a qual ela se encontrava. O medo, irmãos, é uma barreira a qual nós devemos vencer. E essa mulher ela enfrentou tudo isso com o objetivo de tocar nas vestes de Jesus. E ela venceu tudo isso para alcançar o seu milagre. Então a nossa fé, ela é uma fé que vence as barreiras. A fé, irmãos, ela que vence os obstáculos. Né? Aquilo que está nos impedindo de alcançar o nosso milagre é com fé que a gente vence. É com fé que a gente vence. É com fé que a gente vence, né, as barreiras, as dificuldades, o sofrimento. É com fé, irmãos. O povo de Deus é o povo da fé.
É um povo que crê mesmo não vendo. Nós não somos igual os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles viam para crer. Ou seja, acontecia o que acontecia e eles ainda continuavam incrédulos. Foi isso que Jesus disse para eles: agora que vocês veem, vocês estão crendo. Tomé, não é assim, deixa eu te ensinar como é fé. Bem-aventurados que não viram, mas os que creem. Foi isso que Jesus ensinou. Você não precisa ver, você precisa crer. Não é acreditar, você precisa crer que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou lá no passado, ele continua a operar nos dias atuais, irmãos. Ele continua a fazer a sua obra através não mais dos discípulos, não mais dos profetas, mas através dos seus santos, a qual ele a escolhera. Através do pastor, do diácono, do obreiro, que são homens de Deus, constituídos por ele nessa terra para cuidar do seu rebanho, da sua noiva, do seu povo. Então ele continua a realizar através da nossa fé. É a fé, irmãos, que faz a diferença. E essa mulher, ela se moveu com fé até Jesus. Até Jesus. E é desse jeito que a gente alcança algo de Deus. É quando a nossa fé, ela não é uma fé parada. Sabe aquela pessoa que diz, eu creio, mas não faz nada? Sabe aquela pessoa que é estagnada, ela é presa, ela é parada. A fé dela não é a fé que se movimenta. É uma fé que fica sentada no banco da cadeira sem fazer absolutamente nada. Ela quase não pisca nem o olho. A sua fé, irmão, melhor, irmãos, no plural, né? Ela é evidenciada através do seu comportamento, das suas atitudes. Essa mulher, ela teve um comportamento de fé, uma atitude de fé. Qual atitude? Eu vou sair da minha casa, eu vou sair do meu habitat, do lugar onde eu vivo, porque eu ouvi falar de alguém que pode mudar a minha história. E eu vou atrás dele. Ah, mas tem empecilho, a multidão é muito grande. Não importa. Não importa, eu vou tocar nele porque eu e a minha fé que cresce no meu coração diz que somente eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. Eu vou alcançar um milagre. Talvez, irmãos, que esteja te paralisando é o medo de tocar em Jesus. Há pessoas que passam muitos anos na igreja, mas nunca foram tocadas por Jesus. E nem muito menos tocaram ainda nele. Tempo de igreja não revela fé. Não revela. Tempo de igreja não revela fé. O que revela fé é uma vida constante na presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que passam anos na igreja, mas vai ver a vida. Fuxiqueira, fala mal da vida dos outros, adúltero, pedófilos, irmão, só o que tem. É uma vida totalmente distorcida do evangelho. E se vivermos dessa forma, é melhor, irmãos, você nunca ter ouvido o evangelho na sua vida. É melhor. Foi isso que o Pedrão falou, do jeito dele, da forma dele. Então, ser cristão é viver de acordo com a palavra de Deus. Se não, né? Não quer, tchau e benção. Irmãos, infelizmente não, felizmente, porque a palavra de Deus ela conduz a nossa vida e ela é a maneira adequada que todo homem e mulher de Deus deve se utilizar dela no seu dia a dia, no seu cotidiano. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Nós somos guiados por ela. Nós somos educados, edificados por ela. Irmãos, o cristão, ele é diferente. Ele não é como qualquer pessoa. Veja, quando o Eliseu ia passando na rua, qual foi o testemunho que ele deu? Qual foi o testemunho que deram dele? Veja que esse homem que a gente vê passar é um santo homem de Deus. Aí você diz, não, é por causa das vestes. Não. Por causa do caráter da pessoa, irmão.
É o caráter da pessoa. Eu quero desmistificar isso de você. Não conheça um servo de Deus por causa das suas vezes. Conheça pelo seu proceder. Conheça quando ele paga as suas contas. Quando a sua vida é certinha. Quando ele tem um bom caráter. Quando ele passa por uma pessoa, ele dá bom dia, boa noite, boa tarde. Isso que norteia o caráter de um verdadeiro cristão. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. É isso. Pelo menos eu vejo na Bíblia assim. É assim. É assim que o cristão ele deve se utilizar da palavra. Então essa mulher, ela era uma mulher que vivia há 12 anos, experimentou esse momento de sofrimento na sua vida. Por meio da fé, foi até Jesus, acreditou.